Hoje nós vamos falar sobre dor lombar, que é a dor nas costas, na parte inferior das costas, que os mais velhos costumam chamar de cadeira, dor nas cadeiras, e é uma das principais causas de incapacidade no mundo. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre dor aguda e dor crônica, quanto que é importante buscar uma avaliação médica, e também quais os cuidados com a coluna e como a gente pode fazer para prevenir ou melhorar a dor quando ela aparece. E o grande problema da dor lombar é justamente o fato dela ser muito comum, porque, como muitas pessoas reclamam disso, frequentemente, a tendência maior é de banalizar a dor e tratar como se fosse uma coisa corriqueira, uma coisa passageira, achando que vai melhorar sozinho. E como eu vou mostrar nesse vídeo, em algumas situações é importante ter uma avaliação criteriosa para não correr o risco de complicações futuras. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Sérgio Takeuchi, eu sou médico desde 2005, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e tenho título de especialista em acupuntura desde 2011. A diferença da dor aguda e da dor crônica, essencialmente, é o tempo que a gente sente a dor. A dor aguda é uma dor mais breve, mais recente, e a dor crônica é uma dor mais persistente. A dor aguda pode surgir de repente, quando a gente não consegue localizar nenhum gatilho que provocou a dor. Pode ser também depois de algum esforço, seja um esforço intenso, um esforço prolongado, ou então um esforço atípico, um movimento que a gente não está acostumado a fazer, que desencadeia a dor. Em alguns casos, pode ser provocado por trauma, pancada, acidente, queda. É importante ressaltar que nem sempre a intensidade da dor tem relação direta com a gravidade da lesão. Não é incomum uma dor de grande intensidade em uma lesão muscular de fácil tratamento e também uma dor de moderada intensidade em uma lesão mais grave. A dor aguda sempre dura menos de 3 meses. Então, se a dor persiste por mais de 3 meses, a gente já passa a chamar de dor crônica. A dor crônica, então, ela dura mais de 3 meses e ela pode ser uma dor contínua ou uma dor recorrente. Então, se a pessoa tem várias crises de dor aguda nesse período de 3 meses, a gente também considera dor crônica. E a dor crônica sempre muda a característica da dor. Na dor crônica, muitas vezes, o medicamento sozinho já não faz mais efeito. E aí, é necessário associar alguma medida não farmacológica, que a gente vai falar mais à frente, que são intervenções não medicamentosas, e também pode ser necessário algumas práticas físicas, como fisioterapia, pilates e acupuntura. E quando que é importante buscar uma avaliação médica? Em caso de trauma, quando tem alguma pancada, queda, quando a gente bate em algum lugar, tem alguma contusão, é importante ter essa avaliação médica. E também em caso de esforço. Se a dor começou por algum esforço, seja ele atípico, seja um esforço intenso, ou seja, carregar uma carga pesada, é importante uma avaliação mais detalhada. Se a dor for de grande intensidade, também é importante ter essa avaliação. Muitas vezes, quando a dor é grande, a gente tem a tendência de querer ficar em casa, descansar para ver se melhora, mas nesses casos, se a dor for muito intensa e não aliviar com medicação, normalmente é importante uma avaliação médica. Sempre que tiver algum outro sintoma associado, por exemplo, irradiação da dor para as pernas, ou então perda de força, dormência nas pernas, se a dor na coluna vier acompanhada de febre, perda de peso, alteração urinária, intestinal, e também nos casos em que a dor fica crônica. Aí também é importante ter uma avaliação médica. E por que a consulta médica é importante? Porque na grande maioria das vezes não tem nenhuma lesão complexa, o caso é mais simples. Mas é só com a consulta, só com a avaliação, que a gente vai conseguir separar um quadro que tem potencial de complicar de um quadro mais leve. Então a gente tem que avaliar para a gente descartar a possibilidade de gravidade. E a avaliação médica é importante porque muitas vezes a dor na coluna, ela é referida na coluna, ela é sentida na coluna, mas a causa não são as estruturas lombares, não é provocada por dor nas vértebras, muscular. A lesão acontece em algum outro lugar, mas a dor é sentida na coluna. A gente chama isso de dor referida, é uma dor que precisa de uma avaliação para a gente determinar qual é a causa realmente dela. Exemplo disso, pedra nos rins. Pedra nos rins pode dar uma dor que desce para a região lombar, crise de diverticulite, algum outro problema intestinal, doença da próstata, algumas vezes inflamação na próstata, ou alguma outra alteração pode dar dor lombar também. Endometriose, muitas mulheres, a cólica menstrual é sentida como dor na coluna, e endometriose, por ter relação com a menstruação, ela também pode causar dor na coluna. E algumas doenças infecciosas, dengue, dor de garganta, também pode ter uma dor referida na coluna. Por isso, não custa reforçar em caso de dor de grande intensidade, em caso de dor crônica. Em caso de trauma pancada, não precisa nem falar. Mas, especialmente, em caso de dor que tem associação com outros sintomas, por exemplo, alteração urinária, intestinal, cólica menstrual, febre, é sempre importante buscar avaliação médica. Quando a dor é na coluna mesmo, a gente pode dividir em 3 grandes grupos. As dores mecânico-posturais, que normalmente são musculares, provocadas por uma postura inadequada ou pela falta de ergonomia. Pode ser também uma lombociatalgia, que é a famosa dor ciática. Em casos mais graves, pode estar associada à estenose do canal lombar, que é o estreitamento do canal que passa no meio das vértebras. Quando a dor é mecânico-postural, normalmente a gravidade é menor, mas a dor, a intensidade, pode ser igual ou maior que as outras. Ela está relacionada ou com postura inadequada ou com esforço repetitivo. Normalmente ela é muscular, podendo ser provocada por espasmo muscular, que é a famosa fisgada na coluna, e também por fraqueza muscular. Em alguns casos, também pode ser provocada por artrose, que é o desgaste nas vértebras, né? Que pode provocar essa dor também. A lombocetalgia, ou dor ciática, ela tem 2 principais causas. Uma delas costuma ter menos potencial de complicação e a outra potencial um pouco maior. Em caso de lombocetalgia, é sempre importante diferenciar a dor miofacial da compressão da raiz do nervo. No caso em que existe uma compressão da raiz do nervo, provavelmente por causa de uma hernia de disco, a coluna vertebral é como se fosse uma pilha de ossinhos, né? Um fica em cima do outro,
para um osso não encostar no outro, tem um coxim, né, uma proteção que a gente chama de disco. Normalmente, quando existe uma hérnia, a força entre as duas vértebras é tão grande que faz com que um pedacinho desse disco ele pode ir para fora ou para dentro. Então, ele pode pinçar um nervinho e dar uma dor que a gente chama de radiculopatia, uma inflamação ou compressão da raiz do nervo. E quando ele vai para dentro, ele pode causar uma oclusão no forame, que é o problema que a gente vai falar mais à frente, que é a estenose do canal lombar. E nem sempre a hernia de disco é a causa da dor lombar. Em várias pessoas, a hernia de disco é só uma alteração degenerativa da coluna. Então, ela é só um desgaste que sozinho não provoca dor. A hernia de disco costuma causar dor quando ela comprime algum nervo. Ela atrapalha a condução do estímulo nervoso, isso pode provocar uma dor que é irradiada, ela desce para a perna. No caso da dor miofascial, o que acontece é o surgimento de pontos gatilho. Ponto gatilho é um ponto doloroso que surge no músculo, geralmente por tensão muscular, e esse ponto ele muda a fisiologia daquela área do músculo. É como se fosse um curto-circuito. Então, o ponto gatilho ele fica disparando estímulos dolorosos, mesmo que não exista uma lesão. Então, o que acontece muitas vezes, no caso do ponto gatilho ou tender point, é que ele provoca uma dor que começa numa região e vai para outra, simulando muitas vezes uma radiculopatia. Esses pontos gatilho podem estar associados a nódulos musculares, mas pode ser também apenas algumas regiões musculares que são mais sensíveis. Muitas vezes, para identificar o ponto gatilho, a gente tem que apertar o ponto dolorido. Quando a gente aperta o ponto gatilho, ele é ativado e a dor que ele provoca é a mesma dor que o paciente sente. Então, se a gente está diante de um ponto gatilho, a gente pressiona ele e aquela dor que o paciente está reclamando vai ser percebida na hora. Nesse caso, aumenta a chance de ser um processo mais leve, ser uma alteração apenas muscular. E o tipo de dor lombar com maior potencial de complicação é a estenose do canal lombar, que nesse caso, a hernia de disco ou alguma outra estrutura, ela vai para dentro do canal medular, é o canal onde passa a nossa medula óssea, e esse estreitamento pode provocar uma compressão maior da raiz do nervo, ou então da própria medula, e ter consequências mais graves. Nesse caso, inclusive, tem que ser avaliada a possibilidade de cirurgia. No caso da hernia de disco, nem sempre é necessário, mas no caso do estreitamento do canal lombar, a gente tem que pensar nessa possibilidade, realmente, porque pode ser necessário. E tem uma outra condição também que causa ou piora a dor lombar, e muitas vezes ela é percebida somente depois de um tempo, quando a pessoa já fez a consulta com o médico, já fez iniciou o tratamento, já iniciou o acompanhamento, toma o medicamento e a dor persiste. Então, sempre que existe uma dor crônica, a gente tem que pensar na possibilidade de existir uma causa psicossomática ou emocional. Nem sempre essa causa psicossomática ou emocional vai ser a origem do problema, mas na grande maioria das vezes, isso contribui para a piora do problema, seja numa dificuldade de melhorar, seja numa intensidade maior da dor. Então, quando a gente descarta alteração física, anatômica, e a pessoa ainda continua com dor, a gente tem que pensar na causa emocional e também na causa psicossomática. A psicossomatização acontece quando a gente tem algum sintoma físico provocado por um fator psicológico. A pessoa pode manifestar alguma angústia que ela tem, alguma preocupação, alguma dificuldade que ela tem na forma de dor. Então, a pessoa tem algum sofrimento psicológico e, ao invés de demonstrar isso com depressão, ansiedade, ou então alguma outra alteração mental, ela manifesta isso de forma física, através de uma dor. E o que a gente observa? Em muitos casos de dor de coluna, dor lombar, a gente está diante de uma pessoa que é rígida ou inflexível. Uma pessoa que é muito rígida, muito inflexível, tem uma tendência maior de ter uma dor lombar, justamente pelo fato de ter dificuldade de se curvar diante da vida. Aquela história do carvalho e do junco. O carvalho é grande, frondoso, forte. Ele ficava rindo do junco, porque o junco era muito fraco, né? O junco é aquela plantinha que cresce no pântano, né? Tem haste muito flexível. Vinha chuva, vinha vento, e o carvalho não se curvava. Ele ficava impassível diante da vida, nada podia afetar ele. Em compensação, o junco, qualquer brisa, qualquer coisinha mais leve, fazia o junco de um lado para o outro, e ele sofria com qualquer mudança climática. Então, teve um dia que teve uma tempestade muito grande, um furacão, e aí os ventos extremamente fortes derrubam o carvalho, e o junco, por ser muito flexível, ele se dobra com o primeiro vento, e o vento não consegue mais derrubá-lo. Então, mais ou menos essa ideia. Quando a gente é muito rígido, muito flexível, quando a gente segura muita coisa, resiste a muita coisa, a pessoa é extremamente forte, mas chega uma hora que ela não aguenta mais segurar tudo isso, isso pode se manifestar na forma de dor. A solução é aquela descrita na oração da serenidade, que é aquela: Deus me dá coragem para mudar tudo que eu posso, me dá serenidade para aceitar tudo que eu não posso mudar, e me dá sabedoria para diferenciar um do outro. Para esse caso específico de dor lombar, que pode estar relacionado com uma pessoa inflexível, uma pessoa rígida, ou com necessidade de controle grande, tem um exercício que a gente conduz que se chama Curvando-se Diante de Tudo que é Maior. O link fica aqui abaixo na descrição do vídeo. E como é que a gente faz para prevenir ou cuidar da coluna? Quem tem dor crônica de coluna, dor persistente na coluna, tem que colocar na cabeça que a partir de agora tem que cuidar da coluna como se ela fosse um bebê. Então a gente não pode mais viver como vivia antigamente, não pode fazer como fazia antigamente. A gente tem que mudar nossos hábitos para encaixar a dor da coluna neles. Não que a gente vai limitar nossos hábitos, mas a gente vai mudar nossos hábitos para reduzir ou muitas vezes até melhorar essa dor na coluna. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente que assim que for possível, é importante iniciar uma atividade física. Caminhada, academia, preferencialmente atividades que envolvam alongamento e também fortalecimento dos músculos do core, que é a musculatura responsável por estabilizar o tronco e ajudar a gente a manter a posição. Quando a gente fortalece a musculatura do core e faz alongamento, muitas vezes a gente consegue prevenir recorrência da dor lombar. Então, práticas como pilates e yoga são muito recomendadas nesse caso.
manter o peso ideal, ajuda a reduzir o impacto sobre a coluna e é melhor quando associado a uma alimentação saudável. E geralmente os alimentos que contribuem para a saúde do corpo, eles favorecem a recuperação e a volta para um estado de homeostase, que é o estado normal e sem dor. Evitar o tabagismo, cigarro, que algumas pesquisas mostram que isso pode enfraquecer ou aumentar o risco de lesão lombar. Evitar também ficar sentado mais de uma hora na mesma posição. Quando a gente trabalha sentado por muito tempo, é importante levantar, dar uma caminhadinha leve ou fazer alguma espécie de alongamento, né? Para evitar de ficar muito tempo numa posição só. Ergonomia é extremamente importante, ter uma estação de trabalho adequada, com a mesa, a postura correta, cadeira com apoio para o braço, apoio para os pés também é importante. Tem muito cuidado ao pegar peso, a gente tem que adotar uma posição para erguer peso, que é colocando esforço na perna e não na coluna. Colchão firme também é melhor para a coluna. E quais são as medidas não farmacológicas, ou seja, forma de tratar a coluna que não envolve medicamentos, que a gente pode lançar a mão para tratar a dor quando ela aparece. Primeiro de tudo, sem dúvida, é a autorresponsabilização, que é aquele negócio que eu falei. Diante de uma dor crônica, uma dor que repete, uma dor que é recorrente, a gente precisa cuidar da coluna como se fosse um bebê. Não só da coluna, se a dor for no ombro, no joelho, a gente tem que cuidar da articulação dolorida como se fosse um bebê. Tendo extremo cuidado sempre que a gente está diante de um padrão, de alguma coisa que está se repetindo na nossa vida com frequência, a gente tem que ligar o sinal de alerta. Se tem alguma coisa que se repete, independente de qual área da vida seja, no trabalho, no relacionamento ou na saúde física, quando a gente identifica um padrão ou uma repetição, é importante olhar para isso com mais atenção. Porque na imensa maioria das vezes, quando existe um padrão, quando existe uma repetição, existe também alguma coisa que a gente tem que mudar, porque se a gente não mudar, aquilo vai continuar acontecendo. Quais as medidas que a gente pode tomar, então? Se for uma dor aguda, a gente aplica gelo. Se for uma dor crônica, uma dor que se repete, a gente aplica calor. E aí o gelo, tirar da geladeira, colocar no saco, rolar numa toalha, deixar uns 10 minutos. O calor pode ser tanto aquele gelzinho que aquece no micro-ondas, quanto aquela bolsa de água morna, que antes para ver se não está muito quente, enrolar numa toalha ou num pano e colocar na região, deixar uns 10 minutos também. Isso pode ser repetido umas 2 a 4 vezes por dia, de acordo com a necessidade. Evitar ficar sentado mais de uma hora, vendo televisão, mexendo no celular, ou mesmo deitado vendo televisão ou mexendo no celular, também pode causar uma sobrecarga na coluna. Na hora de dormir, se conseguir dormir de lado, em decúbito lateral, colocando um travesseiro entre as pernas, é também uma postura que sobrecarrega menos a coluna. Em caso de dor crônica, normalmente é necessário algum método físico, alguma prática física para complementar. Recomendado ou fisioterapia, a acupuntura também pode ajudar bastante. No caso da acupuntura, se for uma dor aguda, a gente pode fazer uma ventosa terapia, que é o uso de ventosa para tirar aquele espasmo muscular. Quando a coluna está travada ou quando tem uma dor aguda, a gente normalmente usa ventosa. A auriculoterapia e o agulhamento costumam trazer bons resultados, no caso de dor lombar. E também a eletroacupuntura, que é o uso de corrente elétrica para estimular a agulha e potencializar o efeito do tratamento. Algumas outras práticas incluem quiropraxia, osteopatia e massoterapia. Se de tudo isso que a gente falou puder ficar apenas uma coisa, que a gente recomenda é não banalizar a dor lombar. Mesmo ela sendo frequente, sendo comum, e na grande maioria das vezes sendo leve, com pouco potencial de complicação, é sempre importante ficar atento aos sinais de alarme e quando a dor dura mais que 3 meses, seja ela contínua ou recorrente com várias crises, importante uma avaliação. E nunca se esqueça, sempre se lembrar de nunca se esquecer de assumir a responsabilidade pela dor. Isso é uma coisa que se repete. Se é uma dor crônica, a gente precisa de cuidados especiais, ou melhor, a gente precisa de cuidados permanentes para evitar uma nova crise. O que eu tinha para falar sobre esse tema é isso. E se você precisar agendar alguma sessão de acupuntura, o link fica aqui abaixo na descrição do vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.